Números capítulo 20, verso 7 em diante. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: toma a vara junto à congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as águas. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação dos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara diante do Senhor, como se lhe ordenou. Moisés e Arão subiram à assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos d'água desta rocha água para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu água copiosamente, a congregação bebeu e deu a seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzeis essa congregação na terra que me. Essa é uma das palavras mais difíceis que eu já ouvi. Lhe digo porque já li um livro, se eu não me engano, de Watchman Nee, mas alguns falando sobre o que significa esse momento em que Moisés fere a rocha 2 vezes. E eu queria falar um pouquinho sobre a sua afetação, pastor. Desculpa, eu ando com tantos pastores e eu tenho que lhe dizer que eu fico impressionado com o desequilíbrio de líderes, como estão afetados, sobrecarregados. Acontece um negócio no rebanho, um problema, o rebanho do Senhor. Acontece um pecado, um problema lá, o sujeito desaba. Conheço um pastor que teve 2 infartos, que tinha que tomar decisão e teve um infarto. Eu fico pensando assim: primeiro, o rebanho é seu. E engraçado, isso aqui está provado nesse texto. Moisés cansa. Já pensou? 40 anos, né? Cansou. O camarada chegou uma hora, eu quero água. Tem uma hora que cansa. Aí Moisés e Arão falaram: Deus, me dá uma metralhadora que eu mato esse rebanho. Aí o Senhor falou: fale a rocha. Olha a aprovação, falar a rocha. Ora, estão aborrecidos, o povo está chateado, mas eles têm que falar. Porque Deus não estava afetado, Deus estava tranquilo. Como a maioria dos pastores, tudo afetado, Moisés também. Afetado com aquilo que está acontecendo. Aí ele chega com a vara e fala a rocha. Moisés aí pegou a mesma vara e instintivamente, temperamentalmente agiu. Rebanho de cabra safado, rebelde. Pá! Não funcionou. A água deu certo, mas eles não entraram na terra. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Você precisa controlar seu temperamento. Primeiro, que o rebanho não é seu. Segundo, se Deus não conseguiu controlar os pecados do rebanho, você não vai controlar. Se Deus não consegue infundir santidade, não é você que vai infundir. Se a sua palavra não tem unção, ou essa palavra não tem eficácia, é outra história. Você que tem que ficar mal consigo, não com o povo. Você tem que ficar a perguntar a Deus assim: Deus, o que eu posso fazer? Deus, renova-me. Mas não ficar zangado com o povo temperamental. Quantas pessoas dão recado de púlpito? Ficam dando recado, mandando, descendo a lenha no povo. Ele sabe que ele está falando do seu próprio temperamento, ele está zangado. Aconteceu um problema, ele vai lá pegar, vai lá pregar. E prega com base em quê? Com base no temperamento, na chateação, no aborrecimento. E Moisés rumou a vara na rocha. O que aconteceu? Quem sobrou foi ele, porque ele que não entrou. Tudo bem, você fala assim: mas o povo também não entrou. Se o povo já não ia entrar, porque Deus estava trocando o povo. Mas Moisés saiu perdendo porque usou o temperamento. E o texto é tão claro que ele fala assim: porque não me santificastes, portanto não entrarás. O que é, portanto, santificar você que é um líder? O que é santificar Deus no rebanho? O que é? Santificar é separar o que é seu e o que é de Deus. Santificar é você não querer, na aura de um Deus, agir com o seu temperamento. Você sabe que você está com raiva. Então você diz: queridos, eu não vou falar hoje, porque eu estou com raiva, eu estou chateado, estou aborrecido, eu estou sem condições de falar. É assim que se trata. Passa a palavra para o outro pastor, passa a palavra para outra pessoa. Você não está em condições, você vai usar o seu temperamento. Isso é pecado, tu vai ficar fora da terra. Tu vai ficar longe da direção do povo de Deus. E Deus vai, desculpa falar, descer a madeira, tirar você de lá. E assim a gente tem visto pastores e líderes, eles inflamados com aquilo que está acontecendo, e vão se tropegamente andando e vão embolando nas decisões. Aí sobe e fala bobagem, depois tem que subir para consertar a bobagem que falou, e cada dia mais temperamentais, envolvidos, afetados emocionalmente. O que é isso, irmão? Se tu não pode pastorear, não pode acalmar teu coração, tu não pode acalmar o coração do rebanho. Se tu não pode te controlar, não pode controlar o rebanho. Você tem que entender que você também é ovelha. Jesus está mandando: cala a boca. Jesus está mandando: calma. Jesus está mandando: mando eu no rebanho, você se submete a mim. Eu controlo o rebanho e você fique junto com ele. Alguém já disse, para encerrar, eu cito isso, que
que na verdade existe para quem cuida de ovelhas aquilo que se chama de ovelha guia. Não sei se você que conhece de ovelha ou não, mas enfim, ovelha guia é aquela ovelha que uma espécie de cão de estimação. É a ovelha mais próxima do pastor. Aquela ovelha que encosta, que o pastor encosta. Sempre tem uma ovelha que é amiguinha do pastor. No fundo, sabe o que é o pastor? Um colega meu uma vez disse isso. Nós não somos pastores. Pastor é Jesus. Nós somos ovelhas guias. Nós somos a ovelha mais perto do pastor. Os outros seguem a ovelhona, a ovelha perto do pastor. Aquela ovelhona que tem um sino, pertinho do pastor sempre. Levantou, bateu o sino, as outras seguem. Nós somos, eu pastor, não sou pastor. Pastor é Jesus. Eu sou ovelha guia. Eu sou a ovelha que bato, balanço o sino e as outras vêm junto de mim. Então, meu amado, em nome de Jesus, se você não crucificou teu temperamento e vive afetado, das duas, ou você não foi chamado, ou você é completamente desqualificado e carnal. Você precisa, em nome de Jesus, dizer: os seus temperamentos têm que ir para o lado do lixo e para a cruz. Seus temperamentos, tudo aquilo que é a sua pulsão de raiva, aquele conjunto de coisas, você tem que colocar no altar de Deus e dizer: Deus, eu santifico essas coisas, porque eu não quero aqui que a vara de Moisés apareça nessa igreja. Eu quero que a vontade de Deus prevaleça nessa igreja. Que Deus te abençoe.